Vamos aqui resolver a questão número 7. Temos aqui algumas pessoas com dúvidas aqui, ó. Essa questão é uma questão bastante simples, porque aqui, na verdade, o que nós temos aqui? Nós temos uma situação onde nós temos esse objeto B, tá, que pesa 80 newtons. Ele está apoiado aqui em uma superfície. Ele possui um coeficiente de atrito, nesse caso estático, porque o objeto está em repouso, de 0,10. Nós vamos adotar aqui a gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. E aí, conectado a esse objeto, você tem aqui, ó, um cabo, e aqui pendurado por uma polia você tem um prato. Esse prato, ele tem um peso de 1 newton, tá? Ele tem um peso de 1 newton. Então, olha só, o que acontece? Se não houvesse atrito, esse objeto ele iria escorregar com qualquer força que tivesse aqui, se não houvesse atrito. No entanto, existe atrito. Como tem atrito, eu preciso calcular, e ele está em repouso, eu preciso calcular o atrito máximo. Ora, o atrito máximo, ele é dado de que maneira? É o coeficiente vezes a normal. Essa normal aqui, quando o objeto está na horizontal, ela é igual ao peso, que é massa vezes a gravidade. Ou seja, nesse caso aqui a normal é 80 newton. Se o objeto estivesse em um plano inclinado, eu precisaria levar em consideração o seno desse ângulo. Mas como ele não está, então a normal é os 80 newton do peso. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho, então, que a força de atrito máxima que eu vou ter aqui nesse caso vai ser o coeficiente, que foi dado aqui 0,10, vezes a normal. Como o coeficiente é 0,10 e a normal é 80, significa que eu tenho uma força de atrito de 8 newton. Tá? Força de atrito de 8 newton. Então, olha só, eu tenho aqui uma força de atrito de 8 newtons. E eu tenho um prato de 1 newton. Então, é claro que 1 newton não vai conseguir vencer 8. Portanto, por isso que esse objeto está em repouso. Mas a questão que é saber na letra A é qual é a força de atrito que vai acontecer se a gente colocar aqui dentro desse prato dois bloquinhos. Os bloquinhos que ele possui aí, que ele deu na questão, são bloquinhos de 100 gramas. Então, olha só. Então, o peso do prato é 1 newton. Cada bloquinho possui 100 gramas, ou 0,1 kg. É só você pegar 100 gramas e dividir para 1000, que você vai ter 0,1 kg. Então, qual é o peso do bloco? É a massa vezes a gravidade. Nesse caso, 0,10 ou 0,1 kg vezes 10 dá 1 newton. Ou seja, cada bloco pesa 1 newton. Então, vamos lá. Se eu pego 2 blocos e coloco em um prato que já tem 1 newton, eu vou ter quantos? 3 newton. Então, se eu botar aqui 2 bloquinhos, cada um pesando 1 newton, eu vou ter com mais o peso do prato 3 newton. Como o objeto não está em movimento, porque 3 newton não supera os 8 do atrito, o que acontece? Acontece que a força de atrito estática, nesse momento, é ainda 3. Enquanto o objeto não se move, a força de atrito é igual, tá, à força que está sendo aplicada. O máximo é 8, ou seja, se superar 8, aí o objeto vai começar a se mover. Então, na letra A, a resposta é o quê? 3 newton. Ou seja, eu tenho um prato de 1 newton, boto 2 bloquinhos, cada um de 1, e aí eu vou formar 3 newtons. Pronto, essa é a resposta da letra A. E aí, na letra B, ele quer saber quantos bloquinhos você vai colocar para o objeto ficar na iminência do movimento. Ora, para ele ficar na iminência do movimento, é necessário que a força de atrito, tá? Que a força de atrito do bloco seja igual ao peso do prato mais a quantidade de blocos. Como a força de atrito é 8, o prato é 1 e um bloco pesa 1, eu preciso de quantos blocos? É só passar esse 1 para o outro lado negativo, 7 blocos. Se você quiser fazer uma conta bem direta, vamos lá, eu tenho aqui 8 newtons de força de atrito. Para mim equilibrar, eu tenho um prato de 1, eu preciso botar quantos blocos? Se cada bloco também é 1 newton, ora, eu preciso botar 7 blocos. Né? Se eu botar 7 blocos de 1 newton, dá 7 newton, mais 1 newton do peso do prato, dá 8. E aí isso iguala com o atrito, significa que ele entra na iminência do movimento, ele ainda não começa a se mover. Mas no momento em que eu colocar qualquer outra massazinha aqui nesse prato, aí o objeto começa a se mover. Tá? Então a resposta da letra A são o quê? 3 newton. Eu boto 2 bloquinhos de 1, mas o prato dá 3 newton, isso fica sendo a força de atrito naquele momento.
E na letra B, eu vou precisar de 7 bloquinhos. Cada um de 1 newton, mais 1 newton do prato, forma 8. Beleza, a nossa segunda questão é uma questão de plano inclinado, uma questão bem interessante, pessoal. O que você precisa fazer quando você vai resolver esse tipo de questão, primeiramente, pessoal, é fazer o seguinte, tá? É fazer colocar todas as forças, você vai fazer seu diagramazinho e vai exibir todas as forças. Ele diz que o coeficiente estático aqui é 1, ou seja, o objeto ainda não está se movendo. E ele quer saber qual é esse ângulo em que ele vai entrar na iminência do movimento, nesse caso aí. Então, ó, aqui você vai ter o que? Uma força chamada peso. Nessa direção, você tem o peso apontando para baixo. A normal, ela é sempre, pessoal, perpendicular ao plano, tá? Ela é sempre em relação ao plano. E aí o que acontece? Esse objeto ele tende a escorregar para cá. Então ele escorrega para cá de que maneira? Com uma componente do peso. Então existe uma componente do peso nessa direção aqui que nós vamos chamar de direção terra. E existe uma componente do peso aqui na direção da normal. Então nós vamos botar aqui um P. E esse ângulo aqui, pessoal, é o mesmo ângulo θ. Então quem está adjacente ao ângulo vai ser multiplicado pelo cosseno de θ. Quem está oposto ao ângulo vai ser multiplicado pelo seno de θ. Então, essa componente de peso na direção da Terra é o peso vezes o seno do ângulo. A componente na paralela com a normal é o peso vezes o cosseno do ângulo. Isso você tem lá da questão de vetores. Como o objeto está sendo puxado para cá, mas ele não está escorregando, é porque acontece o quê? Tem uma força de atrito aqui. Tem uma força de atrito. Beleza? Então, nós temos aqui algumas coisas interessantes. Você vê como o objeto não está subindo e nem descendo nessa direção, significa dizer que essa normal aqui, ela é igual a isso aqui. Tá? Ou seja, esse N, que é a normal, é igual a peso vezes o cosseno de θ. Tá? Mas qual é o atrito máximo? Qual é a força de atrito? A força de atrito é o coeficiente estático vezes a normal. Só que a normal eu estou dizendo que é igual ao peso cosseno. Então, eu posso dizer que a força de atrito é igual à força peso vezes o cosseno. Então, tudo isso aqui é válido. E como o objeto ainda não está se movendo, significa dizer também que essa força de atrito é igual a esse P na direção terra aqui cosseno. Ó. Essas forças elas estão se anulando. Então, eu tenho também essa relação aí como sendo uma relação de igualdade, porque o objeto não está se movimentando, então essas duas forças elas têm que ser igual nessa direção. Então, eu tenho aqui que minha força de atrito é P cosseno, eu posso botar aqui, ó, P cosseno. Tá? P cosseno. Ah, faltou eu botar aqui também, pessoal, faltou eu colocar aqui, desculpa aqui, ó, faltou eu colocar bem aqui assim, vamos repetir aqui, ó. Então, eu tenho que minha força de atrito é o μ vezes a normal. A normal é P cosseno. Então, eu vou apagar aqui e vou botar aqui. Então, a força de atrito, ela é o μ vezes o P vezes o cosseno de θ. Tá? Ou seja, o μ estático e o N, quem é o N? Ora, o N é igual, o N daqui, ó, ele é igual ao P cosseno de θ. Tá? Então, o meu μ estático vezes P cosseno de θ, que é a minha força de atrito, é igual ao P na direção terra vezes o seno de θ. Esse P agora aqui, nesse caso, o peso é o mesmo, tá? O P é o mesmo, então eu posso cancelar ele aqui dos dois lados. Então, o meu μ estático vai ser quem? Vai ser o seno de θ dividido pelo cosseno de θ. Seno de θ por cosseno de θ, pessoal, é exatamente quem? A tangente de θ. E esse μ, tá, pessoal? Esse μ, ele diz que ele é igual a 1. Então, se eu botar 1 igual a tangente de θ, quem vai ser meu θ? Meu θ, pessoal, é um arco cuja tangente é 1, tá? O meu θ é um arco cuja tangente é 1. E como que você pode fazer isso? Isso você vai resolver numa calculadora científica, tá? Você vai numa calculadora científica e aí você vai poder resolver. E você fazendo esse cálculo, você vai descobrir que esse ângulo é 45 graus, tá?
Ou seja, 45 graus é o ângulo que ele vai entrar na iminência do movimento. Então, só dando a recapitulada. Eu faço meu diagrama de forças, tá? Então, aqui eu tenho a força peso e aqui a força normal. Essa força peso se divide num peso em direção à Terra e um peso aqui em direção à normal. Como o objeto não está se movendo, tem aqui uma força de atrito. Então, essa normal com esse peso aqui, que é o P cosseno do ângulo, porque ele tem um ângulo aqui, ela se equilibra. Então, essas duas forças são iguais, tá? A força de atrito e essa outra componente do peso também se equilibram, tá? Elas são iguais, né? Então, eu posso colocar essa relação aqui. No entanto, quem é a minha força de atrito? Minha força de atrito é o coeficiente vezes a normal. Tá? Então, minha força de atrito pode ser o coeficiente vezes o peso vezes o cosseno de θ, porque a normal é igual a isso também. Tá? Como minha força de atrito é igual a isso, tá? Então eu repito isso aqui. E do outro lado eu tenho a outra componente. Eu posso cancelar então esse P, que ele é o mesmo. Ou seja, a massa do objeto, pessoal, ela não é importante. A massa e a gravidade aqui não interessa. A única coisa que vai interessar no final das contas que você vai perceber é o ângulo. Tá? Então, meu μ vai ser, então, no caso, o seno sobre o cosseno. Ou seja, o coeficiente de atrito ele é igual à tangente do ângulo. E um ângulo cujo arco tangente é 1, que ele deu lá, é 45 graus. Ou seja, pessoal, o coeficiente de atrito nesse caso, aliás, o ângulo aí, ele depende do coeficiente de atrito. Para o ângulo que eu vou ter para nesse movimento é 45 graus. Tá? Se esse coeficiente fosse outro, né? E, consequentemente, o coeficiente também depende do ângulo que você tem aí. Então, a resposta é essa daqui.